E salve, corações valentes, beleza? Aqui quem vos fala é o Dr. XGB. Vamos continuar aqui com a nossa parte 2. No vídeo anterior, a gente fez aqui a lógica, né? A gente fez um cálculo de distância entre dois objetos, né? No caso do Joãozinho até a caveira do Prerigo aqui, tá? E aí, como que a gente precisou calcular essa distância? A gente precisou aqui formar de forma imaginária um triângulo retângulo, para a gente poder aplicar o nosso teorema de Pitágoras, tá? Então a gente pegou a distância do eixo x e do eixo y, formamos aqui um ângulo reto, tá? E conseguimos puxar os valores para que pudéssemos aplicar o Pitágoras. E aí a gente descobriu que o valor da distância é de 3 aqui, tá? De 3 tiles, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui então. E agora a gente vai fazer a implementação em Java, beleza? Aí vocês podem usar a linguagem de vocês, tá? O C Sharp, se você usar C++, use o C++, o JavaScript. Você pode até fazer no COBOL. Se você usa COBOL, pode tentar fazer no COBOL, tá? Mas aí vocês vão ter que fazer a adaptação da linguagem de vocês, tá? Vamos lá. Então aqui a gente vai fazer um exemplo em Java. Já montei aqui um projeto básico, já está funcionando, beleza? E aí você vai ter que precisar de uma livraria a mais aqui, uma biblioteca. Essa biblioteca aqui é uma mini engine que eu criei, um motorzinho básico, só para a gente fazer rodar esse jogo, só para a gente fazer essas zoeiras aqui, tá? Então aqui já tem uma estrutura para montar um jogo, tá bom? E aí é só fazer a festa. Então se vocês tiverem interesse de usar essa biblioteca, tá lá no meu GitHub, eu vou deixar o link para vocês baixarem, tá? Dá uma passadinha lá e sinta-se à vontade para usar, beleza? De acordo com a regra de negócio aqui do meu jogo, aqui na minha engine, a gente precisa pegar a classe game, tá? Pegar uma variável aqui do tipo game e chamar esse cara aqui, ó, game.getInstance, tá bom? Então isso aqui já pegamos na instância do jogo. Isso aqui é o suficiente para o jogo abrir? Não, ainda não. Veja só que eu vou testar e não aconteceu nada, tá vendo? Inclusive até acabou o programa, tá? Ele rodou normal e beleza, acabou. Então para isso a gente vai ter que pegar essa variável de novo, game, chamar o método start, tá? Isso aqui é tudo regra aqui da minha engine também, tá? Agora se eu testar, agora sim, ó, agora apareceu aqui, ó. Aí esse título aqui tá escrito new, porque a gente precisa pôr um título. Aí, antes de chamar o método start, a gente precisa fazer umas configurações aqui, tá? Entre o game, tá? E o start aqui, beleza? Acho que assim tá bom, né, gente? Para vocês verem. Vamos lá. Então, eu vou pegar o game, tá? Vou chamar o método setTitle. setTitle. E aí aqui dentro eu vou pôr o título. Vamos pôr aqui, ó, Condado Braveheart, a melhor comunidade do mundo. Show de bola. Prontinho, salvar, vamos testar agora. E veja que agora tá o título bonitinho aqui, tá bom? Então isso aqui é tudo regra da minha engine. Beleza, vamos seguir aqui então. Agora vamos pular aqui no nosso modelo conceitual. E veja que eu fiz algumas coisinhas aqui que vai nos auxiliar a desenvolver o nosso joguinho aqui. Então veja aqui que a gente tem algumas entidades de negócio, tá? Uma delas é... essas duas aqui são da engine, tá? Então, portanto, não vamos nos preocupar com ela, tá legal? Esse aqui é o stage, que seria a classe que vai tratar os mapas do nosso jogo. E o game object seria a representação dos objetos, né? Sejam o nosso jogador, o inimigo, NPCs e assim por diante, beleza? Então tá aí. Então a gente tem esses dois aqui que são da engine e essas classes aqui que nós vamos criar aqui agora, ao vivo. Vamos lá. Então a gente tem o main map, que ele vai herdar de stage. Veja que essa setinha com a flecha branca significa herança, tá, gente? Aqui no modelo ML, isso aqui significa que o main map ele vai herdar de stage, ou seja, tudo que eu tenho aqui no stage, o main map também tem. E aí a gente consegue reaproveitar o código do stage aqui, tá? E a mesma coisa do game object aqui, tá? O game object ele vai herdar mais dois filhinhos aqui, tá? O enemy e o player. E a gente tem uma relação, um relacionamento entre essas classes aqui, stage e game object. O stage
ele vai ter vários objetos, tá? Esse asterisco que significa vários, tá bom? E o objetos aqui é o nome da variável que a gente vai colocar. Beleza. E uma classe auxiliar chamada distance, que é o cara que vai fazer o teorema de Pitágoras, beleza? Então vamos que vamos implementar essa bodega aqui. Eu vou começar pela classe que não é associada. Uma classe não associada, por exemplo, aqui o enemy, tá? Os GameObjects. O stage eu teria que mexer nele depois, tá? Porque eu teria que voltar para ele, para depois fazer, depois ia dar uma volta danada. Então é mais fácil começar já com os que não são associados. Vou começar pelo enemy, que é mais tranquilinho. Vamos lá. Ó, vem aqui, enemy. Aí que eu vou criar outro pacotinho chamado entities, beleza? Assim, desse jeitão aqui. Vou dar um ok aqui. E aí, gente, vamos reforçar aqui, ó. O enemy, ele vai herdar de GameObject. Portanto, precisamos colocar aqui, ó. Enemy extends GameObject. Beleza? Ctrl Shift O para importar. E aí o meu compilador, ele vai implicar aqui, ó. Aparecer uma linha vermelha. Vamos ver o que vai aparecer. Ó. O superconstrutor implícito está indefinido para o construtor padrão. Você deve definir um construtor explícito. Tá bom, vamos lá, vamos incluir. Beleza. E aí ele continua com a implicância, ó, vamos ver. Ó, o tipo enemy deve implementar os métodos abstratos que não foram herdados. Aí deu até um exemplo aqui. Então vamos acrescentar. Beleza, tá aí, ó. Então vamos ver que apareceu mais 3 métodos aqui, tá? Esse to-do aqui a gente pode matar, beleza. Esse start também, porque ele não vai precisar aqui, não vai ser uma classe vazia, tá bom, gente? E tá aí, beleza. Ah, doutor, por que você não fez uma classe anônima? Podia fazer classe anônima sim, mas eu criei aqui só para ficar mais didático, tá, gente? Só para gente saber quem é o inimigo, quem é o jogador, tá? Mas nada impede de vocês fazer uma classe anônima também não, tá? Ignorar a criação desse enemy e fazer uma anônima. Então prontinho, nosso enemy tá pronto, vamos pro próximo, que é o player. Vamos lá, player. Acho que veio um cedilha, né? Ah, veio. Sai daqui. Entities. Vamos lá. Beleza, ó, deixei tudo no mesmo pacote para ficar mais organizado. Vamos olhar aqui de novo, ó. O player, ele vai herdar GameObject e vai ter uma sobrescrita ali, né? Vamos lá. Extends GameObject também. Ctrl Shift O para importar. Aí vai a mesma história. Vai pedir o construtor para ele e os métodos que não foram implementados. Show. Aí a gente tira esse aqui. É só o update, né? Pelo que eu vi. Isso, é só o update. Então esse start aqui a gente pode esvaziar. O stop também podemos esvaziar. E o update nós vamos mexer nele aqui, tá? Então eu vou apagar esse to-do aqui e vamos mexer nele aqui. Bom, o que o update ele vai fazer, gente? Ele vai atualizar. Esse método ele será chamado constantemente pela engine, tá bom? A gente pode até ver aqui na documentação, ó. Atualiza as informações do objeto, tá bom? Então ele vai acontecer sempre. A galera lá do Game Maker conhece a condição step, tá? É a mesma coisa. Se você colocar o evento step lá no objeto, é o update aqui, tá bom? Então aqui é o que vai acontecer a lógica desse objeto. É o que vai dar vida para o objeto. Então aqui a gente vai... A única coisa que a gente vai fazer aqui no jogador é usar as teclas para ele se mover. E aqui eu já deixei tudo preparadinho. Quer ver, ó? Eu vou botar aqui, ó. If keyboard, tá? Isso aqui já é um atributo lá do GameObject. Vou chamar o método check. Beleza, isso aqui é tudo já da minha engine, tá, gente? Isso aqui já é tudo prontinho na minha engine. E aí eu vou colocar o valor aqui da tecla, tá? Uma constante, tá? Pode ser código ASCII ou pode ser um valor inteiro, tá bom? Então eu vou colocar assim, ó, VK up, tá? Que é a tecla para cima. E aí eu tenho que definir qual é o estado que esse método vai testar, se é pressionado, se é solto e assim vai. Então aqui, ó, input state, que é o enumerador ali que ele está pedindo, é o press, beleza. Então aqui diz o seguinte: se a tecla para cima estiver pressionada, acontece o que está aqui dentro, tá? Bem resumidão aí, pra não ter trabalho de criar aqui listener, né? Não vai precisar de nada disso, é só botar essa condição aqui e ser feliz. Prontinho, vamos lá.
Então estão aqui, aí aqui ele só vai andar para cima. Então a gente pode fazer uma coisa bem xoxa mesmo. Y-2, pronto, só isso. Tá, não vamos mexer com... É claro, um dia a gente vai falar sobre física também, tá? A gente vai trabalhar com vetorização, aceleração, desaceleração, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim desse jeito, tá bom? E aí agora eu vou reaproveitar isso aqui e vou fazer com as outras direções também. Beleza, gente? Tá aí, ó. Então aqui já tá fazendo, ó. O Y ele vai subtrair 2, tá bom? Por quê? Porque quanto mais para cima, menor o valor, né? Por exemplo, se o nosso Joãozinho tá na posição 2, se ele subir, ele precisa diminuir, né? Aí, no caso, subiria para 1. Se ele fosse descer, teria que aumentar, beleza? A mesma coisa no eixo X. Para ir para a esquerda, precisa diminuir. E para ir para a direita, precisa aumentar, tá bom? Ó, do jeito que eu fiz aqui, ó. Esquerda diminui, direita aumenta. Show de bola, nosso player já tá pronto, gente. Beleza. E agora falta fazer o main map aqui, beleza? Então o main map, ele vai ser aqui o de herdado de stage, tá bom? Então vamos criar ele aqui. Main map. Aí que eu vou criar um outro pacote. Pacote view, tá? Esse aqui é o nome que vocês dão aqui. Vocês podem escolher o nome, tá? Reforçando, ele vai herdar stage. Então a gente tem que colocar aqui extends stage. Vai dar problema aqui porque eu esqueci do E. Beleza. Ctrl Shift O para importar. Aí vai dar aquela mesma implicância. Vai pedir o construtor e vai pedir os métodos não implementados. Beleza, tá aí. Show. O que a gente vai usar mesmo? Deixa eu dar um confere aqui. O start a gente vai reaproveitar. Então eu vou deixar um to do start aqui. Beleza. Vamos ver o stop. E o stop, tá? Aqui não vai ter o update não, tá? Beleza. Então tá aí, ó. Aqui tá o nosso stage, prontinho. E falta um outro método aqui, ó. Esse método draw. Esse método draw, ele também é lá de stage, só que ele já foi implementado lá dentro de stage. Por isso que ele não me obrigou a colocar aqui no meu objeto, na minha classe, tá? Mas eu vou precisar sobrescrevê-la porque a gente vai usá-la para aparecer algumas informações na tela, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos olhar aqui, ó. É um sinalzinho de mais, então é public. O retorno é void. Tem que botar void. O nome do método draw. Qual o argumento que ele pede? Um G do tipo graphics. Vamos lá, graphics G. Beleza. Ctrl Shift O para importar o AWT graphics. Beleza. E vejam, gente, que apareceu aqui pra gente uma setinha verde. Tá vendo? Essa setinha verde, ela diz o seguinte, ó, até fala pra gente aqui, ó, ele sobrescreve o método draw lá da minha classe stage, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu preciso pôr a anotação override, tá bom? Isso aqui é uma boa prática, tá? Quando a gente for fazer uma sobrescrita de método, é sempre bom você botar uma anotaçãozinha override aqui em cima, tá? O seu compilador agradece. E para eu não perder o método draw lá que eu estou sobrescrevendo, eu vou chamar ele aqui, tá? Esse aqui seria o método draw, tá? Bem basicão mesmo, precisa melhorar muita coisa nele ainda, mas tá aí, só pra gente fazer funcionar a parada aqui. Show! Então aqui eu vou ter que chamar o super draw, que aí ele vai pegar lá do stage e vai repetir aqui. Beleza. E aqui eu vou botar um to do draw, porque nós vamos voltar aqui depois. Beleza. Tá, o to do, tô botando to do porque ele vai aparecer para mim aqui depois para eu lembrar que eu tenho que fazer. Então vamos lá para o start. Aqui, ó, esse camarada aqui. Show? O método start, gente, ele vai dizer o seguinte: ele vai acontecer toda vez que a minha classe for instanciada. Quando eu instanciar esse new map, ele já vai chamar, tá? Eu defini lá na minha engine que toda vez que instanciar qualquer coisa do tipo stage ou que seja herdado de stage, chame o método start, tá bom? Essa aqui foi a regra que eu implementei aqui. Show? Então a gente vai precisar fazer algumas coisas aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, preparar alguns dados, né? Antes, por exemplo, pontuação, tipo zerar a pontuação, né? Mostrar as vidas, preparar o cenário do jogo, tá? E também incluir os objetos dentro dele. Então a gente vai fazer isso, ó. Aqui na minha classe stage a gente tem
um atributo chamado Objects, tá? Que coincidentemente é o mesmo camarada daqui, tá? É uma lista de objetos, tá? E a gente pode incluir vários objetos aqui dentro do nosso stage. Então eu vou chamar esse object, tá? Já que ele pode ser acessível, e o método add, que é lá do meu javault.list. E aqui eu vou colocar, eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar aqui, ó, pra gente poder enxergar melhor, tá? Aí, show. Aí aqui eu vou colocar um new player, tá? Eu vou dar um Ctrl espaço e vai me mostrar os argumentos. Eu vou quebrar eles aqui pelo mesmo motivo, para ficar mais legível pra gente aqui, tá? Show de bola. Tá aí. Então, 3 argumentos, ó, sprite, x e y. Vamos resolver o x e o y primeiro? Então, aqui é qual é a posição que a gente vai colocar esse objeto. Então, eu vou pôr aqui 224.0, porque é um tipo double, tá? Então, aqui no Java, tipo double, a gente precisa pôr .0, ou então um D maiúsculo também serve, tá? Eu prefiro pôr .0. E no y é a mesma coisa, 192.0. Nice. Então aqui ele vai já definindo a posição que ele vai aparecer, que será instanciado, né? E aí aqui a gente tem que definir o sprite desse jogador, tá? Se eu não quisesse sprite nenhum, podia botar new aqui sem problema nenhum. Mas a gente quer pôr um gráfico, né? Então a gente vai colocar uma classezinha auxiliar que também faz parte da minha engine, chamada Image Factory. E aí ele tem um método chamado Load Image, tá? Esse path aqui na verdade não é path não, tá? Seria só o nome do arquivo. Eu preciso inclusive até corrigir isso depois, tá bom? Então o que ele vai fazer? Ele vai dar o nome, ele vai procurar o nome desse arquivo e vai carregar como sprite desse jogador. Isso aqui já está tudo prontinho. Só que a gente precisa, né, colocar esses recursos, tá? Por enquanto ele não vai achar nada, ele vai me retornar nada, beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, gente. Eu vou vir aqui na pasta src, tá? Vou dar um clique com direito aqui e vou criar uma pastinha, aqui, ó, new folder, e eu vou criar uma pastinha chamada res, tá? Agora sim, gente, vai ter que ser exatamente o que eu coloquei, porque é uma regra da minha engine. Ele vai procurar todos os arquivos dentro da pasta res, tá? Não fora dela, beleza? Então aqui tá res, beleza? Tá aí. Se tivesse uma subpasta aí sim, seria o caminho dela, tá? E aí, beleza. Aí, gente, eu vou importar os gráficos aqui. Eu já tenho ele na mão aqui. Aí vocês vão escolher o gráfico de vocês, tá? Eu já peguei aqui, vai ficar na mão. Seleciono os dois, Ctrl C, volta para Eclipse, certifica que tá marcado o res aqui, Ctrl V. Pronto. Tá aí, ó. O enemy e o player.png. Aí aqui eu não preciso pôr o .png não, tá, gente? Porque a minha própria classe auxiliar aqui já vai resolver isso, tá bom? Aí aqui é só o nome mesmo. Aí ele vai varrer a pasta res aqui e vai ver se tem alguém chamado player aqui, tá bom? Se achar, beleza. Achei o sprite, pum, colocou no nosso herói, tá? Então vamos lá, gente. Até aí, beleza, né? Vamos testar o jogo, ver o que vai acontecer? Ó, vamos lá. Perceba que não aconteceu nada, né? Por quê, doutor? Porque a gente não definiu qual é o mapa que a gente quer colocar aqui no nosso jogo, tá? Então, quando a gente não coloca nada, né? A gente volta aqui no método main, na classe main, aliás, e a gente vai ter que fazer mais uma configuração aqui, tá? Então, a gente vai botar game set stage, esse cara aqui, e aí a gente vai colocar o stage que a gente quer, tá? Se a gente não colocar esse set stage, ele vai criar uma fase genérica, tá? Uma fase vazia, sem objeto, sem nada, tá bom? Então a gente precisa criar uma nova fase aqui. E aí eu vou colocar o new, tá? Main map, que é a classe que nós criamos agora. Vou dar um Ctrl espaço. E aí ele me deu 2 argumentos. Width e height. Seria comprimento e aqui a altura, mas para quem pensa em 3D é a largura do mapa, tá, gente? Beleza. Então aqui eu já criei umas constantes, já para facilitar a nossa vida. Game Width e Game Height. O que esses dois caras vão fazer? Eles vão pegar o tamanho da janela, tá? São constantes que já armazenam o tamanho da janela. Para você não ter que precisar adivinhar
qual é o tamanho da janela, se é 640 por 480, se é 320 por 240, se é 1280 por 720, entendeu? Então ele vai, já captura ali e já tem para você na mão, tá bom? Vamos testar agora, vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos testar e tá lá, nosso bonequinho tá aí, lindo e cheiroso. E como a gente já implementou lá as teclas, se a gente mexer com ele, ó, ele anda. Beleza? Aí, ó, que beleza, ó. Coisa maravilhosa. Show de bola, galera. Então, tá aí. Vamos colocar o inimigo também, já aproveitar o bonde. Aí aqui, gente, é coisa de copiar e colar, tá? Ó, pega aqui, desceu, pimba. Aí aqui é só a gente trocar algumas coisinhas aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, vai ser um tipo enemy, tá? Ctrl Shift O para importar o enemy, beleza? E aqui a gente dá o nome de enemy também, que é esse camarada aqui, beleza? Show! E aí a gente só vai mexer agora na posição, tá? Senão ele vai aparecer na mesma posição do herói. Vamos pôr aqui um 388 por... e 120, eu acho que já resolve. Vamos lá? Vamos testar. E tá lá o nosso inimigo, a nossa múmia aqui, tá? Então, beleza, gente. Então tá aí. Vamos parar por aqui. Eu acho que o vídeo já ficou bem grande. Na próxima parte, a gente vai fazer a lógica do Teorema de Pitágoras, tá? A gente vai calcular a distância entre os dois camaradinhos aqui. Combinado, gente? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, até porque não acabou ainda. Vai ter a parte 3, se liga aí. E até a próxima. E eu fui!